Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. A palavra de Deus desse domingo nos recorda que a nossa relação com o Senhor não é algo estático, congelado, adquirido uma vez por toda a vida. A nossa relação com o Senhor é como um caminho dinâmico, onde se cresce ou se diminui, conforme as nossas escolhas diárias. E devemos continuamente crescer em nossa fé, esperança, caridade, na nossa relação com o Senhor, na vida espiritual, na vida de graça, de amizade com Deus, ou se cresce ou se diminui, ou se aproxima do Senhor ou se afasta dele. Não existe meio termo. Não existe, por assim dizer, férias espirituais. Quem para, quem fica estagnado, na verdade está regredindo, na verdade está indo para trás. E é exatamente isso que o profeta Ezequiel e o Evangelho de hoje nos ensinam. O profeta Ezequiel nos adverte dizendo: quando o justo, ou seja, aquele que está próximo de Deus, aquele que está próximo do Senhor, quando o justo se desvia da justiça, pratica o mal e morre. E é por causa do mal que ele morre. Quando nos afastamos de Deus, morremos na nossa vida espiritual. Esse tempo de pandemia tem sido para todos nós um tempo em que nos aproximamos mais do Senhor ou terminamos nos afastando dele. Nos aproximamos refletindo sobre a fugacidade da vida, sobre como nossa vida é frágil, uma doença e tudo termina. Ou nos afastamos dele quando de repente me vejo sem vontade de voltar à vida de sacramentos, à vida de oração, depois de tantos meses sem poder participar da Eucaristia, da missa, e se cai no relaxamento espiritual. Mas por que uma pessoa que tinha uma relação próxima com Deus, o justo, se afasta dele e morre? Porque se descuidou, foi matando essa relação com o Senhor. Pouco a pouco deixou que Deus morresse dentro do seu coração e da sua alma. Ninguém pode dizer: padre, eu já fiz tanto pela comunidade, eu já trabalhei tanto nessa pastoral, naquela coordenação, já ajudei tantos anos a minha comunidade, agora eu vou tirar umas férias. Cuidado, cuidado. Mas o contrário também é verdade. E assim diz o profeta Ezequiel: quando o ímpio, o pecador, se arrepende da maldade que praticou e observa o direito e a justiça, conserva a própria vida. E arrependendo-se de todos os seus pecados, com certeza viverá, não morrerá. Eis a bondade de Deus. Deus que não nos prende em nosso pecado, Deus que não nos prende no nosso passado, Ele sempre está disposto a nos dar uma segunda chance quando o pecador se arrepende de seus pecados. É sempre possível voltar-se para o Senhor. Por isso, nós não temos desculpas para dizer: eu não posso mudar de vida, não posso recomeçar em minha vida espiritual. O Senhor sempre está disposto a nos perdoar, mesmo quando nós mesmos não acreditamos mais em nós.
Padre, eu não tenho jeito. Eu sou um pecador que já não tem jeito. Eu mesmo não acredito mais na minha conversão. Mesmo quando você não acredita mais em você mesmo, Deus continua apostando na sua conversão, na sua volta. Ele sempre está disposto a dar o seu perdão e a sua misericórdia. E tudo isso Jesus nos confirma no Evangelho de hoje, essa parábola belíssima do pai e dos 2 filhos. O pai que se dirige ao primeiro filho e lhe diz: filho, vai trabalhar na vinha. E esse filho responde: não vou, não quero. Mas depois esse filho, refletindo consigo a consciência que lhe chamou a atenção, se arrepende dessa negativa de ter desobedecido o pai, sente esse remorso, volta atrás, se arrepende e vai trabalhar. Esse primeiro filho representa todos aqueles que, mesmo depois do pecado, se arrependem e voltam-se para Deus, e Deus sempre os acolhe. E esse pai se dirige também ao segundo filho e faz a ele o mesmo pedido: filho, vai trabalhar na vinha. E esse segundo filho diz: pai, eu vou. Mas no final não foi. Esse segundo filho representa todas aquelas pessoas autossuficientes, todas aquelas pessoas que se sentem justas aos próprios olhos, mas que ofendem a Deus com as suas atitudes. Jesus, na verdade, está nos puxando a orelha, porque existe muito dessa atitude do segundo filho dentro da igreja. Muita gente se diz cristão: eu sou cristão, sou católico, mas não vive. Eu sou, mas não faz. Eu vou trabalhar, mas não vai. Porque o que acontece? Existe uma dicotomia, existe uma desassociação entre aquilo que se fala e aquilo que se faz. Aquilo que se crê e aquilo que se vive. É certo que se converter não é algo fácil. Exige muita renúncia, muito desapego, muita força de vontade. Mas mais difícil do que se converter é permanecer fiel no caminho do Senhor. É perseverar na fidelidade. É não abandonar o Senhor em nenhum momento da nossa vida. Isso é muito mais difícil do que a primeira conversão. Malamente comparando, é como um time de futebol que se esforça e ganha o campeonato. Mas depois que ganha o campeonato, relaxa, tranquiliza, e o que acontece? Ano seguinte, volta a ganhar? Não ganha. Por quê? Porque relaxou. Na nossa vida espiritual acontece mais ou menos isso. Não podemos relaxar na nossa relação com o Senhor. Temos que sempre buscar um crescimento. Padre, eu quero crescer sempre no caminho de Deus. Como faço? São Paulo, na segunda leitura de hoje, nos indica um caminho simples, eficaz, mas um caminho indispensável a todos nós. São Paulo nos diz: tende em vós os mesmos sentimentos de Cristo Jesus. Vamos dizer juntos? Tende em vós os mesmos sentimentos de Cristo Jesus. Sim. Contemplar Jesus, aprender de Jesus, do seu coração, dos seus sentimentos de amor, de bondade, da sua obediência, da sua humildade. Olha que bela essa segunda leitura
da carta de Paulo aos Filipenses. Jesus Cristo existindo em condição divina, ou seja, Jesus sendo Deus Todo-Poderoso, junto com o Pai e o Espírito Santo, não se fez ser igual a Deus uma usurpação, mas esvaziou-se a si mesmo, assumindo a condição de escravo, tornando-se igual a nós. Jesus foi capaz de se humilhar para ser nosso irmão. Humilhou-se a si mesmo, fazendo-se obediente até a morte e morte de cruz. Paulo nos convida a viver a vida de Jesus, e viver assim é ser amigo de Deus. Esse é o caminho do crescimento espiritual. Viver em harmonia, viver em unidade, viver em humildade. Isso sim é ter os sentimentos de Cristo. Isso sim é viver para Deus. Por isso, meus amados, cresçamos neste caminho. Que assim seja.